Pessoal, beleza? Mais um podcast da EcoSeg. Estamos aqui hoje para falar sobre tecnologia e automação relacionada aí com a área de segurança do trabalho. Um tema muito interessante, tá? Então você aí que está preocupado aí em a automatização da sua empresa, tá? Vem com a gente aqui que tem muita informação hoje. É isso aí, Helder? Pois é. Queremos agradecer aí a presença ilustre aí do Alexandre da SG. Obrigado. Fica à vontade, Alexandre. Gostaria que você se apresentasse um pouco, apresentasse um pouquinho a sua história, um pouquinho da sua empresa. Claro. Bom, meu nome é Alexandre Sadas, eu sou diretor da SG Automação. A SG já tem aí 15 anos de mercado. A gente atua aí principalmente nessa área de automação industrial, então a gente é muito focado na indústria alimentícia, né? Então, frigorífico, entre outras aí. A gente tem como principais clientes indústrias alimentícias. E a gente vem trabalhando muito tempo aí com essa parte de elétrica e automação. Então, a gente consegue fazer toda a automação de uma linha, né? Retrofit de máquina, essa parte de programação de sistema supervisório, controlador de CLP, e faz também montagem de painel, né? E a parte mais grosseira, infraestrutura, cabo. Então, a gente consegue, né, atender uma indústria por completo na parte de elétrica e automação. Então a SG tem 16 anos e a minha história, assim, eu sou filho daquele cara que sonhava ter o filho no Senai, então sou eu. Eu me recordo assim, com 10 anos, meu pai já falava, agora você vai ter idade para entrar no Senai. Então essa era o foco dele, era esse, né? Então 10 anos já falava, cara, é que você não tem idade ainda, você já estava no Senai. Essa molecada não sabe o que é isso. Não, Senai hoje o pessoal fica brincando. Exatamente. Não sabe o que era você estar no Senai antigamente. Mas era sonho do meu pai e foi isso, né? Com 15 anos eu entrei como menor aprendiz numa unidade da Seara em Cidrolândia. Então eu fazia Senai de manhã em Campo Grande e à tarde eu ficava na fábrica. Então desde os 15 anos eu faço a mesma coisa, que é mexer com elétrica e automação. Então fui auxiliar de eletricista, passei muito cabo, cavei muita valeta. O pessoal sai do curso técnico achando que, né, você já vai. Não, você começa passando muito cabo, né, auxiliando muito aí, carregando muita caixa de ferramenta. Teve todo esse estágio. E aí eu me recordo que quando eu fiz esse curso de eletromecânica, ele tinha um módulo de automação industrial. Que era bem simples, você automatizava uma esteira lá, montava a lógica. Mas eu lembro quando eu participei desse treinamento, que eu cheguei em casa, eu falei, cara, eu quero fazer isso pra minha vida. Então eu sempre falo pro pessoal que eu tive a sorte de me encontrar muito cedo, né? E com 15 anos, 16 anos, eu falei, cara, eu quero fazer isso pra minha vida. Eu quero ser programador de CLP, né? Assim, na época aqui no estado, hoje a gente é muito forte no agro, tudo, mas a tecnologia, a gente ainda, perto de grandes centros, a gente ainda está muito restrito, né? Esse acesso à tecnologia. Então, quando eu tinha 18, 19 anos, eu fui para Goiás, né? Na época, tinha uma fábrica em Rio Verde que estava expandindo absurdamente da Perdigão na época, eu fui trabalhar lá como terceiro. Então lá foi basicamente uma escola para mim, né? Trabalhei como eletricista há muito tempo. E aí eu fui ser eletricista de um cara que me trabalhava com automação industrial, né? Veio uma empresa de fora, eram só basicamente fazia a parte de desenvolvimento de frio da fábrica, né? Automação de frio. E basicamente foi isso. Eu trabalhei como eletricista desse pessoal e fui aprendendo automação. Então, desde essa época, por isso que eu falo que a SG ela é muito voltada para esse segmento de frigorífico. A gente tem outros clientes, a gente atende, né, parte de ração, grãos, mas é que a gente tem muita expertise com isso. A gente faz há muito tempo a parte de frio, a parte de cozimento, né? Então, a gente entende de processo, né? E casa muito isso, você conhecer de processo para você automatizar. Né? Você sabe, você tem esse feeling de processo. Então, basicamente, a história se resume a isso. O Alexandre, só pra galera entender, porque a gente tem um público variado aqui. Sim, né? claro. Então, não é só aquela galera técnica, né? Quando você fala de automação, aí você falou de indústria, você falou de abatedouro, né, tal, frigorífico. O que realmente a automação faz? Dá um exemplo pra gente, assim, máquinas, o que você acha hoje que, por exemplo, e dá pra comparar também o que você fazia nessa época que você falou, aprendeu, e hoje mudou nessa questão de tecnologia. Só dá um exemplo de máquina, assim, e automação que você faz. Então, assim, exemplo de máquina, por exemplo. Uma máquina que eu acho bem bacana é, por exemplo, a formadora de hambúrguer. Né? É uma máquina ali que consegue entregar, eu não consigo mensurar, assim, mas ela entrega uma quantidade absurda de hambúrguer por hora, por minuto, né?
Formadora de hambúrguer. Exatamente. Então, por exemplo, você tem uma Você receita... só joga a carne lá, ela já... Não, na verdade ela monta a receita. Antes disso tem uma misturadeira. Então, monta. dosa o tempero, dosa a carne, dosa todos os insumos. Isso é misturado por um determinado tempo. Então, o pessoal da qualidade controla isso. Quanto tempo vai homogeneizar aquela massa. Aquela massa automaticamente vai para a máquina que forma. Então, é uma máquina automática que forma aquilo lá numa velocidade imensa. Sai dali, vai para um túnel de resfriamento, onde, na questão de 10 minutos, congela aquele hambúrguer, sai no outro setor, onde embala e está pronto para ir para o CD. Isso é uma velocidade imensa, uma quantidade absurda. Né? E cada processo desse é uma automação diferente. É uma automação diferente. Então, assim, quando a gente fala de automação, você pode automatizar uma linha, por exemplo, um processo. Exemplo de processo, uma usina. Usina é um processo. Né? Então, você tem uma usina de cana, uma usina de etanol de milho, onde cada etapa ali você também tem uma automação, mas provavelmente você tem um controlador que engloba a planta inteira. Principalmente nessa parte de frigorífico, onde você tem alimentos preparados, que a gente fala que é a salsicha, o presunto, a calabresa, o hambúrguer, ali você tem ilhas de automação, que são máquinas, cada máquina faz uma coisa. Tem uma máquina que mistura, uma máquina que forma, uma máquina que congela, uma máquina que embala. Né? Então, assim, mas tudo, a automação, ela está em toda a indústria. Era impossível você conseguir entregar essa quantidade de produção sem uma automação. Né? Por exemplo, aqui a gente está gravando em Dourados, só um exemplo, essa unidade de Dourados, todo presunto que você come da Seara em qualquer lugar é fabricado aqui. Né? Então, todo presunto é fabricado aqui na Seara. 100% da produção de presunto está aqui. E, cara, isso demanda uma automação e um controle absurdo para você conseguir entregar essa quantidade de produto. Né? Rastreabilidade, qualidade, processo, a automação está em tudo, principalmente na segurança. Show de bola. No começo da SG, o que levou você a empreender, Alexandre? Eu empreendi por necessidade. Eu já estava fora do estado já há um tempo. Eu estava na Bahia, fiquei um tempo na Bahia lá, e aí eu tive a necessidade pessoal de voltar para o estado, né? Por causa da família, né? Meu pai veio a óbito, eu resolvi voltar para cá. E aí eu voltei para essa empresa que eu trabalhava. Só que aí eles resolveram fechar a operação aqui, não era viável economicamente, e aí por necessidade, para não sair do estado, resolvi montar a empresa. Na época eu tinha um sócio, o sócio chegou com a ideia para mim. Falou, cara, eu acho que tem uma necessidade aqui de... Só que assim, eu não voltei para fazer automação, voltei para trabalhar com elétrica de novo. Eu já trabalhava muito tempo com automação nessa empresa, mas quando eu montei a SG foi para voltar a ser eletricista. Então voltei minha caixa de ferramenta lá e fui vender minha hora para a indústria, né? Era um pouco mais especializado, então a SG nasceu assim, eu e um sócio com a caixa de ferramenta, atendendo ligação de máquina, atendendo uns chamados pequenos aí. Então, muitas vezes você tem que dar um passo para trás para dar 2, 3 para frente. Exato. Então foi essa decisão. Eu empreendi por necessidade, por não querer sair do estado mais. Tá certo. O processo hoje, como a gente já havia conversado antes de começar o podcast, né, achei interessante. O processo, o jeito de trabalhar da SG, você pode contar um pouquinho mais sobre isso? Você fala o jeito de trabalhar em que sentido? De trabalhar com a equipe, como que é formada a equipe. Sim. A gente estava falando em off, né? Em off. Que, antes de começar a gravação, que você comentou lá que... Porque quando você fala assim, cara, automação, tá, puta, o cara tem que ser foda pra caralho, não sei o quê, e tem que ser formado nisso, naquilo. Aí eu perguntei pra você, né? Falei, o que o cara precisa? E aí eu vou colaborar com a pergunta do Helder aqui. O que o cara precisa hoje pra trabalhar com você? Trabalhar na ESG? O cara precisa gostar de aprender, ser inteligente e ser apaixonado por tecnologia. A gente na SG não tem muito essa coisa de formação. Eu acho que a formação é muito importante. Eu não estou desmerecendo uma formação técnica. Eu acho que ela vai te dar um embasamento muito importante. Seja um curso técnico, seja uma graduação, mas ela é só o início. Como eu te falei, eu já tive programadores, ótimos programadores, desenvolvedores de software, que vieram da engenharia mecânica, que vieram da ciência da computação, e já teve um rapaz mesmo que ele aprendeu sozinho, né, estudando na internet, assistindo vídeo do YouTube. Inclusive ele startou uma marca ali, autodidata. Né? Ele começou a fazer é claro, ele começou com a gente, viu essa oportunidade, tudo, falou que tinha aprendido a programação sozinho.
queria fazer um teste. Fiz o teste, falei, cara, não, esse cara tem uma ótima capacidade de aprendizagem. Tem potencial. Tem um raciocínio bom. Depois que ele entrou com a gente, ele começou a fazer um curso, até para ter um embasamento melhor, uma noção mais acadêmica, né? Mas eu volto a falar, ele não, eu acho que é para ter essa padronização melhor, eu acho que a academia te dá isso, de uma estruturação melhor, né? Mas o cara precisa ser inteligente, precisa gostar, né? Eu sempre falo que eu comentei com vocês que a gente tem um processo seletivo lá na empresa. Todo o pessoal que é de projetos e de desenvolvimento de automação, eles são formados lá na empresa. Então, como é que a gente tem um programa de estágio, onde a gente convida esse pessoal para um café da manhã, faz um bate-papo lá, analisa currículo. E aí, principalmente, o que a gente tenta enxergar nessa pessoa? Cara, você gosta disso aqui mesmo? Tem que gostar, tem que ser apaixonado. Porque é uma área que eu gosto muito, né? Eu falei para vocês antes que eu tive a sorte de me encontrar muito cedo, mas ela exige bastante, né? Então, muitas vezes, quando você entra para startar uma linha, você tem a obrigação de só sair de lá quando a linha estiver startada. Isso pode ser em 6 horas ou em 12. Né? E aí, quando você terminar aquela sua automação, provavelmente tem 800 pessoas lá fora para entrar na linha para trabalhar. Então, você tem uma responsabilidade muito grande. Dedicação, né? Entendeu? Então, assim, você tem essa responsabilidade de, cara, tem que rodar, não tem jeito. A parte interessante que eu gostei foi a parte do gostar ali, a pessoa ter a vontade e saber que ela tem um objetivo ali e outro, um compromisso, né? Exatamente. Então tem que gostar muito para estar ali. Geralmente no recrutamento e seleção você vê em várias empresas, só é analisado o currículo, passa para dentro e não tem toda uma trajetória, né? Que veio se conquistando de pouco a pouco. Isso foi uma parte que chamou bastante atenção, que eu... E é legal, Alexandre, porque assim, a gente já teve em outros podcasts aqui, por exemplo, cara que é coach de liderança e empresários, e aí sempre a gente não é que a gente bate, chega nesse ponto de, cara, o funcionário ou o colaborador, aquele cara que trabalha com você. Como é que você motiva ele? Sempre esse é o assunto, né? Como é que você motiva ele? Cara, quando você fala assim, pô, o cara tem que estar disposto. Primeiro que você já não escolheu o cara por título. O cara tem que trabalhar. E o que eu acho mais importante é o seguinte, você tem à disposição, você com o empreendedor ali, contratando ele, à disposição de ensinar para ele. Quando o cara entra, o cara fala assim, pô, bicho, eu vou ser um puta de um profissional trabalhando nessa empresa. Não é puxando o saco, eu tô falando da realidade. E aí, o mais interessante é que você não tem medo de você treinar aquele cara crescer e muitas vezes montar uma outra empresa dele. Jamais. Se o cara cresceu mais que a empresa, eu acho que ele tem a obrigação de traçar o caminho melhor. Né? Eu já tive caras assim que hoje são meus amigos, hoje são meus clientes, inclusive. Porque assim, ó, eu tenho a obrigação de crescer a empresa. Eu preciso crescer a empresa todo ano e a gente vivendo numa taxa de juros a 14%, né? Se eu não crescer, eu vou quebrar. Se eu não aumentar meu faturamento todo ano, eu não crescer pelo menos a taxa de juros, eu vou ter que fechar as portas. Mas é claro que como a gente busca pessoas, né? O cara tem que ser apaixonado. O que eu busco na pessoa é paixão. Cara, você gosta disso? Te dá vontade de fazer isso? Porque o cara tem que sentir aquela emoção de dever cumprido quando ele termina um projeto. Porque, cara, dinheiro, cara, só dinheiro não vai, né? Claro que eu acho que o cara tem que ganhar, né? A gente faz o possível pro cara ir galgando ali o crescimento profissional, ser reconhecido, né? Mas isso é só uma parcela, o cara tem que gostar, tem que ser apaixonado por aquilo. Porque assim, volto a te falar, como eu te falei, eu me encontrei. Se o cara não tiver encontrado naquilo, ele não vai conseguir se dedicar, né? E o que eu tô querendo dizer também é aquela questão, o cara, é que a gente vê, existe, não tô falando que esse é o seu caso, mas existe aquele empresário que ele tá preocupado. Ah, bicho, eu já ouvi muito isso. Eu vou treinar o cara, que aí daqui a pouco o cara vai sair, vai ser meu concorrente. Cara, o cara que tá trabalhando com você, ele sabe que você tem esse pensamento. Exatamente. Então, você já perdeu o cara ali já. Tudo que você fizer ali dentro da motivação vai cair por terra. Agora, quando tem esse espírito que você falou aí, eu acho que o cara, puta, ele vai fazer de tudo para ele aprender e ao mesmo tempo ele tá erguendo você. É o famoso vestir a camisa, né, da empresa. Claro, e assim, volto a te falar, eu já tive muitos caras que eu não consegui absorver. Chegou um ponto que o cara, ele deslanchou mais, né? Ele tava no momento, cresceu mais que a companhia, cara, eu não consigo, né? Por exemplo, teria que colocar ele num cargo de liderança, já tinha alguém naquela cadeira, não conseguiria absorver o target dele, foi pro mercado. E assim, é legal essa transparência, né? Cara, o mercado absorve. Eu sempre falo isso para meus meninos, que joga bem. Se você jogar bem, se aquele lugar onde você estiver não conseguir te absorver seu passe, o mercado vai absorver, cara.
né? Então, assim, outra coisa que a gente tem muito na cultura em Ruxira é a honestidade. Honestidade a gente não abre mão. Porque na honestidade, cara, o que eu gostaria? Que o cara, né, falasse pra mim, né? Então, pô, Alexandre, ter essa situação, cara, eu acho que é melhor. Eu vou falar, cara, acho que é melhor, de verdade, você. A gente não, claro que a gente quer todo mundo bom perto, né? Mas assim, a minha equipe geralmente é isso. Os meninos que são de projeto, de automação, então, são formados lá, né? E são apaixonados por isso. Eles fazem isso porque são apaixonados por isso. Show de bola. Ô Alexandre, qual que é o cenário atual hoje na parte de tecnologia e automação hoje, o cenário do Brasil que você vê as mudanças que está tendo? Bom, é um cenário que sempre está bem aquecido, eu acho, né? A automação geralmente ela traz esse benefício de deixar mais eficiente a indústria, né? A indústria precisa da automação para deixar mais eficiente. O que peca um pouco, assim, que é um problema, muitas vezes é a mão de obra. Ainda mais em lugares um pouco mais remotos, né? Onde você tem fora dos grandes centros. Mão de obra é um problema, porque muitas vezes eu já escutei, claro, não em grandes indústrias, mas numa indústria um pouco menor, o cara com receio de absorver uma tecnologia nova, porque falar assim, cara, eu não vou ter ninguém para dar manutenção nisso. Alexandre, se eu botar talvez um equipamento de ponta, o meu eletricista não vai conseguir dar manutenção. E aí, se der um problema, isso vai ser uma dor de cabeça para mim. Então eu já escutei isso em empresas menores, né? Até empresas grandes têm um pouco de dificuldade. Então assim, Seria um pouco de fobia à tecnologia? fobia à tecnologia. Eu acho que tem um pouco disso. É o que é novo assusta, né? Mas aí, Exatamente. nesse caso que você está falando, assusta mais ainda, né? Exatamente. O pessoal mais remoto. Mas legal. Show de bola. A ESG, ela segue com a missão de fazer o que no dia a dia? A gente prega em levar eficiência para os nossos clientes. Então, assim, é muito gratificante quando a gente vê um processo que a gente trabalhou se tornou mais eficiente, de qualquer forma. Alexandre, eu tenho o meu processo aqui. Hoje, a gente vive muito essa questão de dados, né? Se fala muito em 4.0, eu acho que tem muita coisa para preparar antes disso. Tem toda uma conexão do sistema para coletar dados, mas é uma coisa que eu como analítico, eu sou uma pessoa analítica, eu fico vislumbrado com isso, né? Não é só automatizar. Automatizar a gente já faz isso há mais de 20 anos, em máquinas automáticas. Hoje o que a gente vive de tecnologia é você saber se a máquina A está produzindo mais que a máquina B, se são iguais, se estão produzindo a mesma coisa, se o turno A está produzindo a mesma coisa que o turno B, quantos que está saindo naquele produto de água, energia, vapor, né? Então, assim, esses dados que compõem esses mínimos, né, detalhes da produção, isso que é o novo da automação. É coletar esses dados e você saber o que você está gastando, o que está gerando de eficiência, o que não, para você tomar uma decisão. Quando a gente fala de automação, eu posso falar que a automação é a internet das coisas. Não só isso. A internet das coisas seria você conectar. Isso, conexões. Conexões. Isso é a internet das coisas. Então, a internet das coisas, na verdade, né, é você... a internet das coisas, por exemplo, é a sua geladeira falar para você, conectar lá no que você tem e falar, cara, ó, você precisa fazer isso de comprar. Ou um equipamento mesmo, falar que está com problema e buscar uma solução na internet. A automação industrial é muito mais que isso, né? A automação industrial vai desde você... um processo que era manual, né? Lembra daquele filme do Charlie Chaplin lá, que ele ficava batendo martelo e veio uma máquina para fazer isso? Revolução industrial, né? Revolução industrial é automação, né? Começou a vapor, depois com sistemas eletrônicos, então você tem ali um robô que faz aquilo, ou uma máquina que faz aquilo, e hoje a gente vive essa questão de dados. Né? Como você acho que fez uma pergunta para mim, o que evoluiu de quando você começou para cá? A conectividade. Antes era muito mais difícil você conectar aquele equipamento, lá, aquela máquina, né? Pela rede que tinha lá, limitações de tecnologia. Então, hoje com a tecnologia que a gente tem, é muito mais fácil eu conectar naquela máquina e extrair, por exemplo, quantas embalagens a minha máquina fez por turno, né? Quantas vezes ela errou, quantas vezes ela parou. Então, hoje a gente vive essa questão da coleta de dados, né? E... Quando eu falei esse negócio da internet das coisas, eu queria chegar no ponto da questão, por exemplo, você falou automação, mudou bastante coisa e tal. Essa conectividade, ela melhorou bastante, né? Sim. Eu acredito pela questão da evolução tecnológica. Mas e hoje na automação, assim, o que a inteligência artificial interfere muito isso daí? Ou não? Interfere em que sentido você fala? O impacto que ela na causaria? automação, porque hoje, por exemplo, a gente tem
várias ferramentas de inteligência artificial, várias. Praticamente em tudo está inteligência artificial. Hoje, quando eu faço uma automação, você acha que a inteligência artificial ela poderia fazer essa automação? Ela já faz. Ela já faz. Por exemplo, aonde que a gente pode usar inteligência artificial? Vamos imaginar que você tem uma fábrica de sorvete. E você tem uma máquina de sorvete e você embala, né, os seus sorvetes lá. Né? Então eu como desenvolvedor fui lá, fiz um programa que faz o sorvete e embala o sorvete. Se eu conectar isso na inteligência artificial, ela vai começar a coletar dados. Por exemplo, a gente consegue monitorar a temperatura que está no ambiente, né, da temperatura que está seu produto, qual que é a condição ideal para você produzir mais. Então, com essa coleta de dados, jogando uma inteligência artificial, eu posso falar que, por exemplo, que determinado dia, determinada hora, a gente consegue produzir mais por esse ponto. Né? Ou a formulação A produz mais que a formulação B. É mais eficiente. Então, assim, isso para um humano é muito difícil. Então, a inteligência artificial, você coleta uma quantidade muito grande de dados, a inteligência artificial busca padrões e ela consegue te entregar, a melhor condição é essa. Se você, por exemplo, programar a máquina, parametrizar a máquina dessa forma, você vai ter melhor eficiência. Você vai fazer tipo uns promptzinhos. Né? Exatamente. Show de bola. E a parte voltada à segurança do trabalho entre as máquinas? A evolução que teve, a gente estava falando a questão da NR12, NR10. Cara, isso eu acho que ajudou muito, porque isso há 20 anos atrás a gente se preocupava com a produção, mas ainda tem muito operador. Né? Por mais que você tenha uma máquina automática, aquela máquina, por mais que ela seja muito boa, o plástico da embaladora ainda enrola, aí ela erra algumas coisas, e é o operador que vai lá, reseta a máquina, desconecta. Então, vai entrar dentro da máquina ali, né? Para trocar uma bobina, para fazer um procedimento. Então, antes da NR12 não se preocupava-se com isso. Eu até, fazendo propaganda do meu podcast, sim, a gente fez um bate-papo com um rapaz que hoje é da Chimerson, e ele ajudou a escrever a NR12 aqui no Brasil, né? Então isso, né, há 20 anos atrás, quando a NR12 começou... Qual que é o nome do podcast? Pode falar. Box Industrial. Box Industrial. Exatamente. Legal. A galera seguir aí, Box Industrial. E a gente faz um bate-papo, e aí ele comentou exatamente isso, né? Como é que nasceu essa a NR12 no Brasil, e não se tinha essa preocupação, por exemplo, uma máquina... muitas vezes ela podia esmagar mutilar um cara. Então, principalmente nessas máquinas de corte, né? Fábrica de sapato, né? Que acho que a R12 até começou aí. Porque tinha muito mutilação. Nas máquinas de prensa, né? Prensa. Então, assim, evoluiu muito isso. Claro, quando você vê uma normativa, muitas vezes o proprietário fica, cara, né? Toda mudança é difícil. Eu lembro que esse rapaz até falou pra mim que, os caras batiam a boca com ele. Falaram que você é sacanagem comigo, não sei o que lá. Muitos falou. Muitos falou nisso. Mas assim, hoje a gente vê o quanto isso foi importante, né? Teve investimento, teve tudo, foi difícil. Mas isso é importante, cara, porque... Cara, é muito ruim pro cara ir lá trabalhar, né? Tá lá ganhando sustento, volta sem mão, ou não volta. Então, hoje em dia, a NR12, ela vê muito isso aí, cara. A máquina é segura, como é que o cara vai operar? Então, assim, a gente comentou muito isso, né? Sobre análise de risco. Sim. A importância da análise de risco. Muitas vezes a gente mexe com elétrica, o cara chega para nós e fala, Alexandre, eu preciso adequar essa máquina. Não é esse o processo. O processo é alguém especializado, como vocês, né? Especializado em segurança do trabalho, analisar, fazer aquele cálculo lá, né? Tempo de permanência, quanto tempo a pessoa trabalha aqui, qual que é a ação que ela faz, fazer uma análise de risco, até para categorizar qual que é o nível dessa máquina. É uma criticidade 4, é uma criticidade 3, e é isso que, é essa criticidade da máquina que vai me fazer decidir qual tecnologia que eu vou colocar. Mas a base é essa, Alexandre, essa máquina é crítica, cara. Se o operador errar, ele no mínimo vai ser mutilado. Então, como essa criticidade é alta, eu vou ter que trabalhar com uma categoria 4, eu vou ter que botar redundância para parar essa máquina, sistema de emergência com contato duplicado para se um der problema o outro atuar. Então, tem toda uma... né? E assim, a questão de tecnologia quando a planta é muito grande, a gente conecta isso num controlador, a gente monitora isso aí. Então, a gente, né, a automação está ligada para isso. Legal. Sensores, né? Sensores, botão de emergência. Mas hoje baixou muito questão de sensores, valores, não? Ele está muito mais competitivo, né? Em alguns estados ele é incentivado. Né? Em São Paulo, por exemplo, grande parte dos materiais NR12 são incentivados. Então tem um ICMS reduzido, né? Isso tem. É legal, isso né? tem. Para as né? indústrias.
Com certeza, até porque, né? Então, assim, tem N tecnologias, tapete de segurança, né? Chave de bloqueio, N situações aí que você tem que analisar, né? O risco que o colaborador está correndo para ver qual que é a melhor tecnologia que você coloca ali. Coloca lá. Você falou um negócio bem interessante que quando a gente fala automação, a gente fala um mundo perfeito, né? Óbvio que eu não vou falar que nenhuma empresa não tem acidente, que é utópico, né? A gente falar isso. Mas quando a gente faz essa parte de automação, como você falou, opções a gente tem para deixar o ambiente seguro. Mas eu acredito que a maior parte dos seus acidentes acontece na manutenção. É o que você falou. Parou a máquina, deu algum defeito, eu preciso do cara. Porque muitas vezes algumas máquinas hoje trabalham praticamente sozinha. Sim, Você tem uma automação perfeita lá, né? Você me corrige se eu estiver falando besteira. Só que na hora da manutenção é o cara que vai entrar lá dentro daquela máquina. É manutenção, operação, né? É uns caras que... Por isso tem muito procedimento, né? O cara tem que bloquear, o cara tem cumprir bloqueio. norma NR12, cumprir norma de NR10. E, cara, isso daí é fundamental. Que é bloqueio. Pega uma máquina, o cara tem o eletricista para trabalhar e o mecânico. Exatamente. Aí o mecânico entra dentro da máquina. Aí o eletricista está do lado de fora. E aí o cara vai lá e energiza a máquina, não vê. Se não tiver um procedimento, o cara não vê que o cara tá lá. Exatamente. Assim, acho que a grande dificuldade na indústria, na questão de NR10, 12, é comportamento. Porque assim, a gente tem tecnologia, a gente tem procedimento, mas se não tiver um comportamento seguro, se o cara não viver aquilo, é complexo. Porque se tem um procedimento, por exemplo, numa situação dessa, onde tem um mecânico e um eletricista, o mecânico coloca o cadeado dele, o eletricista coloca o cadeado dele, bloqueia a máquina, faz teste de energia zero, ou seja, eu bloqueei, tento ligar para confirmar se o que eu bloqueei está correto, né? Então, eu faço o procedimento, terminei, independente se o mecânico terminou, ele pode tirar o cadeado dele, o eletricista tira o cadeado dele. Então, é o que a galera da segurança do trabalho está cansada de saber. O problema é exatamente o que você falou. É o cara tá preocupado com a cultura. Porque você tem o lado da empresa, o lado do funcionário e o lado do cara que está resolvendo a parte de segurança do trabalho. Se os três não trabalhar conjunto, e aí como você falou no começo ali, você tem uma cultura. No começo você falou, tem uma cultura de treinar o pessoal, tal. Entra dentro dessa cultura também a parte de política de segurança. Sim. Cara, você falou aqui, eu quero chegar bem em casa. Você tem que mostrar isso pro cara. Você não quer chegar bem em casa? Você não tem uma pessoa que ama, que você, né, tá esperando você em casa e não quer chegar com segurança? É você que tem que cuidar da sua segurança. Cuidar da sua segurança e cuidar da segurança dos outros também ali dentro. Todo mundo trabalha com segurança. Procedimento. Como você faz automação, tem procedimentos, segurança do trabalho também são os procedimentos de segurança. E aí a gente sempre fala assim, nunca o problema é da máquina acidente de trabalho. Jamais. É aquele 1% vagabundo. 99,9% dos acidentes é por falha humana. O cara fala, mas a máquina pifou, tal, não sei. Por quê? Aí muitas vezes é manutenção preventiva que não foi feita na máquina, coisa outra. A máquina já estava mostrando ali que ela estava com algum defeito e ao mesmo tempo o pessoal ia lá insistindo. Chama o pessoal da automação, não, mas o pessoal da automação vai ter que parar a máquina para fazer, não, eu preciso de produção, tal, e vai lá. É a hora que acontece o acidente. Não, claro, mas assim, passa por cima dos procedimentos de segurança. Eu sempre, acho que, como eu te falei, eu vivo em indústria desde os 15 anos, né? Então faz muito tempo que eu estou na indústria e é muito tempo prega a pirâmide, né? E assim, eu vou resumir a pirâmide, a minha interpretação da pirâmide de acidentes. Entende? Vocês estão habituados à pirâmide de acidentes, né? É a hierarquia, né? Hierarquia. Mas exatamente. Assim, ó, gente, aquilo lá nada mais é que mede a cultura da empresa. Você concorda comigo? Sim. Porque assim, ó, o pessoal fala, mas assim, ó, se tiver X acidentes, se tiver X incidentes, vai ter um acidente. Se tiver X acidentes, vai ter um acidente com mutilação ou um fatal. Aquilo lá está medindo a cultura, porque se você tem uma quantidade muito grande de incidentes, alguma coisa está acontecendo. Se você tem uma quantidade grande de acidentes, a sua cultura não está. Então está medindo a sua cultura, pô. Se você começa a falar a hierarquia, exatamente o que você está falando, hierarquia. Qual que é a primeira hierarquia? Quando a gente fala da pirâmide ou hierarquia do que vem primeiro? Pô, o cara está trabalhando com altura. Cara, a minha primeira prioridade é fazer com que o cara não trabalhe com altura. Porque se ele trabalha com altura, ele já está no risco. Exatamente. E aí, quando o cara não tem uma boa cultura, o que ele faz? Não, bicho, vamos lá, coloca IPI, coloca isso aqui. E o pessoal não entende que o IPI, equipamento de proteção individual, quando o cara está usando IPI é porque o risco, ele existe. Existe, já não tem o que você fazer. Ele existe, já não tem o que fazer. Então é a hierarquia, né? Se você não consegue, o cara realmente tem que executar aquela atividade, você tomar medidas administrativas. Não deu certo, aí você toma as medidas, né? IPIs, medidas coletivas, e assim vai. E o pessoal, quando chega, já faz, já começa por baixo, né? Assim, ó. É complexo. Caminho inverso, aliás. É complexo. Não vou falar que é complexo. Eu, né, que vivi todas as partes, muitas vezes você está num ambiente
quente, aí você tem que estar com máscara, capuz, a viseira, e é ruim para cortar, perde de mobilidade, é horrível, né, cara? Mas aí quantas vezes, eu falo isso muito para os meninos que trabalham comigo, cara, muitas vezes o cara tira a viseira, aí fica 2 dias porque entrou uma fagulha no olho. Então assim, não é muito pior, risco de você ficar cego. Não adianta, cara, você vai, máscara, vai soldar, cara, tem um absurdo de muitas vezes o cara não querer soldar com a máscara ainda. Ah, não, muito difícil. É frescura. Frescura. Tem uns que falam assim, é frescura. Então, cara, é luva, é mangote, é quente, é horrível, é quente, né? Mas, cara, é isso. Então, assim, a gente que trabalha, presta serviço na indústria, são extremamente rígidos. A gente tem cliente que é extremamente rígido. Que, claro, o serviço é muito mais devagar, né? Então tem liberação, tudo. Então, assim, claro, isso é diluído, o cliente paga por isso. Quando a gente vai orçar, quando a gente vai precificar para determinado cliente, dilui-se na hora isso aí. Então você gerencia isso, tudo. Mas é a cultura dele. Exato. A gente mesmo já chegou a fazer orçamento. Cliente sem... você está cobrando muito. Não é porque fica inviável a situação não é inviável a situação de trabalho. Mas o que está ligado ali na situação fica um valor alto. Sim. Não tem como cobrar menos. A operação. A operação. E a verdade, às vezes o valor cara. agregado. A última coisa que o cara quer gastar dinheiro, ele está preocupado em receita. Não está errado. Né? Mas na hora que chega em segurança do trabalho, o cara está preocupado. Mas é exatamente isso que vocês estão falando. Porque o cara não está preocupado com a segurança do trabalhador. Não, mas assim. E ele não sabe que isso daí também pode aumentar a produtividade. Você tá louco. Mas assim, um risco de ter um. Cara, eu não queria estar na pele de um cara que diretor, gerente, que seja, que acontece um óbito na fábrica. Olha o absurdo que não é, cara. O impacto emocional, financeiro, pessoal. E, cara, tudo, então assim, todo o procedimento que você cobre, claro, né? Assim, tudo tem que fazer de forma certa, nem para mais, nem para menos ali. Mas, cara, não tem jeito, é inevitável, né? Você não... Aproveitando um pouquinho dessa parte, Alexandre, a tecnologia, ela pode trazer ali, reduzir a falha no processo de trabalho? Não, com certeza. Assim, hoje tem muita questão ficou muito barato a monitoração por imagem, comparação de imagem. Então, por exemplo, o que é colocado muito em canteiro de obra? Você coloca câmera, você extrai aquela imagem da câmera, bota uma inteligência na câmera, então você pode ver, por exemplo, se o colaborador está sem capacete na obra. Então isso já alarma, né? Então, se o cara está fazendo um procedimento que não é seguro, isso já existe, já é usual. Né? Então isso está no dia a dia. Isso vai muito de encontro à análise de imagem, à tecnologia, né? Então, a questão de automação a gente usa, por exemplo, como a gente trabalha muito com túnel de congelamento, tem procedimento e tecnologia. Então o cara precisa entrar dentro de um túnel de congelamento. Ele desliga aquilo lá, ele tira uma chave. A chave que ele desliga o sistema é a mesma que abre a porta. Né? E tem 2 portas. Ele abre uma porta, ele tem que tirar aquela chave para abrir a outra. Então é impossível se ligar o túnel se ele estiver lá dentro. Porque a chave que libera o túnel tá com ele. Entendeu? Então assim, é procedimento. Né? Então... eu acho que é isso, é muito isso. Não é só tecnologia, não é só automação. Tem que ter aliado, automação, procedimento. A automação vai melhorar, por exemplo, determinado acesso, coloca um tapete de segurança. A partir do momento que o cara está pisando naquele tapete, todas as máquinas de volta não funciona enquanto tiver alguém em cima. Barreira luminosa. Né? Muitas vezes é melhor colocar uma barreira luminosa, a gente não tem como fechar isso de grade. Então, por isso que eu falo, cada situação, por isso que é análise de risco. O que é melhor aqui? Né? É enclausurar? Não. É botar sensor? Né? É botar uma câmera monitorando? É botar um tapete? Né? Então, assim, acho que é muito aliado. Essas máquinas que chegam de outros países para cá, ela já vem adequada à NR12? Algumas é adequada aqui? Conta um pouquinho. Vem melhorando. No passado, não. No passado, elas vinham e tinham que refazer. Algumas empresas até recusavam, né? Pessoal que importava. Muitas vezes o cara importa. Ele só importa. Ele nem conhece isso aí. Quando chega aqui, os caras reprovam a máquina. Então, hoje em dia, já está mais maduro. Hoje se importa a máquina. O pessoal, né, tomou esse conhecimento das normas NR10, 12. Então, grande parte das máquinas que vem para cá vem já adequada, né? Já vem com toda a adequação. Exatamente. Hoje, se a gente pegar as máquinas, são as mais antigas, né, que dão trabalho. Né? Você pega muito esse trabalho de máquinas antigas para fazer adaptações? Exatamente. A gente faz pra muito adequar. retrofit, né? Às vezes é mais fácil o cara comprar uma nova, né? É mais fácil comprar uma nova. Muitas vezes é mais fácil comprar uma nova. Mas a gente faz muito. Muitas vezes é placa eletrônica, né?
Não, mas eu digo assim, para fazer as proteções. O que a gente vê muito? O cara vai pro lado mais barato, né? Sim. E não necessariamente o mais barato, mas vamos dizer assim, o mais fácil. Igual você falou. Aí o cara, às vezes, com uma proteção luminosa, ele resolve o problema. Uhum. Só que às vezes por falta de conhecimento, né? Ele vai lá e faz uma grade. Que ele pega um serralheiro do lado ali e tal. Aí se o engenheiro aprovar, fazer um desenho e tal, o cara consegue resolver. Só que aí o cara peca na produtividade depois, né? Então, Atrapalha. por isso que eu tô te falando, né? Aí a importância da análise de risco. Quanto tempo ele vai abrir aquela grade? Se o cara abre 5, 6 vezes por dia, é barreira luminosa. Eu digo assim, porque a gente tem a grade fixa, né? Sim. Tô falando da NR12, a grade fixa e a móvel, Isso. né? Então estamos falando daquela móvel, que Se é quando móvel, abre tem que travar. exatamente. tal. Se móvel, tem que ter um sensor de segurança. Se for categoria 4, esse sensor tem que ser automonitorado. Ele tem que ter 2 canais redundante, ligado no relé de segurança e que tem contatora bloqueando a máquina. Então tem tudo um aparato, né, de segurança que é norma. NR12. Máquina é categoria 3. A categoria 3 tem que ter dispositivo A, B e C conectado dessa forma, ligado dessa forma para parar a máquina. Se a máquina é categoria 4, ela tem que ter 2 contadores de redundância, contato auto-monitorado, o relé tem que ser abertura, né, positiva. Então, cara, tem muita norma. A NR12 evoluiu muito. Então, ela é muito específica nessas ações. Eu te perguntei isso de máquina, porque às vezes a gente chega em cliente, eu acho que o cara tem tanta apreço por aquela máquina, a máquina antiga, às vezes é a máquina que o cara inaugurou, a empresa que fundou com aquela máquina lá, né? E aí o cara, não, essa máquina tem que estar funcionando até o final, da vida. Geralmente são as máquinas que você não consegue mais adaptar. Não, né? então aí compra outra, né? Até porque assim, ela já se pagou, já depreciou, né? Exato. Coloca ali pro museu e fala assim, ó, isso aqui foi a Exatamente. primeira máquina e tal. Ó, Fica mais bonito. se a gente medir a eficiência da máquina, eu tenho certeza que quando toma com um dado ali, ó, Boa. a gente vai provar para ele que a máquina já não é mais Você já eficiente. ganhou o cara aí, já. Exatamente. Isso aí. Legal. Eu gostaria que você falasse um pouquinho, desse uma sugestão aí de 3 dicas importantes que você daria para as empresas ou para os próprios colaboradores, pessoas que estão assistindo, quiser olhar ali para a câmera. 3 dicas, em que sentido, por exemplo? 3 dicas de segurança, uma dica de empreendedorismo. Cara, eu acho assim, ó, de empreendedorismo, né? Empreender no Brasil é desafiador. Você empreender de forma correta é nível hard, né? Então, assim, legislação muda constantemente, tributação, né? Então, assim, a carga tributária é alta. Mas não tem jeito. Eu acho o seguinte, se você tem um negócio e você não consegue pagar imposto, fecha o negócio. Assim, sua operação tem que ser suficiente para arcar com funcionário, arcar com operação e, né? Alguma coisa não tá fechando. Então, acho que é isso. Primeira coisa, assim, né, cara, a cultura tem que estar bem estabelecida, né? Mas é desafiador, não tem jeito. E para funcionário, cara, que a gente comentou, né? Não tem jeito, né? Se você joga bem, seu passe vai ser valorizado independente de onde você estiver, né? Se você estiver lá no cara, você está jogando bem, de fato, e o cara não está te valorizando, pode ter certeza que o outro time vai te contratar, né? Eu sempre faço suposição de jogador. Cara, quem é o jogador que é mais bem pago, não é o que joga melhor? Então, o cara é independente, velho. Se o cara faz só o básico, você não vai ser valorizado, seu passe não vai aumentar. Então, acho que um pouco é isso, cara. Né? Buscar conhecimento nunca é demais, né? Buscar aprender, ser humilde. Ninguém sabe tudo, gente, né? Quando você estiver no jogo da vida aqui, você está aprendendo, né? E não tem jeito, né? As grandes indústrias aí, cara, né? Elas já estão muito maduras essa questão de segurança. Eu acho que dificilmente uma grande indústria não tá. E os caras que não estão, né? É muito mais caro você pegar um passivo ali de Deus o livre, um óbito ali por falta de uma adequação, por falta de um trabalho de segurança, desde de cultura, de equipamento e de tecnologia. Não tem. A fobia à tecnologia, eu queria que você falasse um pouquinho. E é isso, Também. isso eu vejo muito, principalmente em clientes menores, né? O cara muitas vezes não quer botar um determinado equipamento, porque, cara, não, esse equipamento é caro, eu não vou ter ninguém para dar manutenção, não tenho ninguém que entende disso. Tá né? dando certo até agora, Tá né? dando O time certo que tá até ganhando agora. não se mexe, o cara... Exatamente. Então, assim, é complexo, não tem jeito, né? Um cara desse, se ele não for eficiente, ele vai ser engolido. Né? O mercado é isso, né? O mercado ou você se torna mais eficiente,
ou você melhora todo dia, né? Você tem eficiência nos processos, né? É o que você falou de futebol, cara. Você fala assim, quantos jogadores de futebol existe? Aí você fala assim, quantos Neymar tem? Quantos Cristiano Ronaldo tem? Exatamente. Os caras fazem diferente. Por que os caras se destacam? Porque os caras fazem diferente. Os caras se são dedicam, bons no que os caras fazem. vivem aquilo, dedicam aquilo. Né? Então, assim, é isso. Não tem segredo, eu acho, né? E aí, como a gente comentou, num país onde a gente tem uma taxa de juro alta, né? Ou você melhora a eficiência, ou você tem que fechar as portas, não vai ter jeito, seu concorrente vai te engolir. Ou você vai trabalhar só para empatar e você não vai ter lucro. Exatamente, não adianta. Só pra pagar imposto. Aí compensa um CLT, pô. Né? Tem menos Concordo. preocupação, cai todo mês ali, Se você consegue dormir à noite. Pô, tranquilo. Acho que empreender, né? Você não dorme à noite, né? todo dia primeiro você tem um novo montante de dívida ali. Verdade. Tá? Qual que é a tendência daqui pra frente na parte de tecnologia, automação? Que você Cara, vê? eu acho que assim, a gente está vivendo uma nova revolução, que é essa questão de inteligência artificial, né? De dados. Eu acho que, claro, Alexandre, isso vai mudar. Nos próximos anos tem mudado muito. Essas coisas ficou mais acessível. Né? Agora, sim, a gente tem que evoluir em matriz energética também. Tudo isso consome muita energia. A gente vem se falando muito de criptomoeda. Isso consome muita energia. O Pix nada mais é que uma Os criptomoeda. recursos estão ficando escassos. né? Exatamente. Então, assim, a gente tem que... Eu acho uma tendência de evolução é novas matrizes energéticas. A gente tem que evoluir mais nessa questão de geração de energia, né? E tudo consome, como eu te falei, tudo consome energia. Então, a evolução está aí com inteligência artificial, né? Com Big Data, com quantidade de dados, e isso consome energia, então a gente vai ter que evoluir nisso. Mas, cara, vai mudar muita coisa, eu acho, né? Para bem. Acho Né? que a legislação também do Brasil acho que é um pouco atrasada, né? Se você pegar Japão, alguns outros países, eles queimam o lixo e faz energia, né? Claro, sim. E hoje a gente tem aterro sanitário aberto. Onde poderia estar gerando energia, né? Não, tem muita coisa assim. E é complicado porque, eu sempre falo isso pra galera, é péssimo juros muito altos, porque se você for a mercado pegar um dinheiro para investir numa tecnologia dessa, muitas vezes não se paga. Né? Ou o cara que tem um recurso legal, em vez de ele investir numa tecnologia, investir num processo, compensa ele botar numa Selic rendendo 1,1, 1,2 ao mês sem fazer absolutamente nada. Entendeu? Então, assim, eu sempre prego que países com taxa de juros muito baixas, não compensa você deixar dinheiro parado. Você vai ter que investir em tecnologia, investir em trabalho, investir em gerar mais negócios. Vai gerar, né? Exatamente. Gerar todo o processo. Isso tudo também, né? Questão de educação também, né? Escola, formação, Não, isso, cara, eu acho que é só dessa forma, né? A gente só vai colher um país melhor aí com um investimento alto em educação, a gente vai colher daqui 10 anos ali. Você mesmo falou, você começou com 15 anos. Sim. Você aprendeu na prática ali. Imagina isso, né? O que você tem de conhecimento hoje. Um menino hoje de 15 anos aí trabalhando, acho que é segundo grau que fala, né? Que tá no 15 anos? Sei. Tá terminando o ensino médio já, eu acho. Ensino médio, né? Ensino médio. Tá ali já aprendendo isso daí. Uhum. Ou pelo menos tá incentivando ali, né? Aquilo ali não tá, não. Vou falar aqui. E nem muitos começam como menor aprendiz. Que tem um podcast aqui de professor, né? Vou perguntar pra ela, né? Pra incentivar isso aí, exatamente. O cara já saindo da escola ali, já trabalhando. Eu acho que é importante você mostrar para o pessoal. Porque assim, hoje o pessoal tá na cultura ali de, talvez vender treinamento, ou ser um influencer, ser um youtuber. TikToker. Cara, é possível? Mas, cara, não é todo mundo que vai conseguir. Não é só aquilo também, Não é só né? aquilo também. Então, assim, cara, conhecer novas coisas aí, né? Tentar. E eu acho que a pessoa, eu sempre falo isso pra gurizada que é mais nova, faça experimentações, né? Façam cursos ali. Você tem que ver um negócio que você goste. E não tem medo de errar, né? Não tem medo de errar. Alexandre? Não tem medo de Exatamente. errar. Cara, eu fiz aquele negócio, fiz um curso lá de panificação, depois eu fiz um curso de, sei lá, de eletricista, fiz um curso de mecânico, fiz um curso de segurança. O que eu me identifiquei melhor? Entendeu? Cara, experimenta. Agora, se o cara fica em casa, né? Só lá esperando. Só esperando, não vai, né? Experimenta. Porque eu acho que é importante você se encontrar. Se for para ser o que for, você vai só conseguir ser bom naquilo que você gosta. Né? Porque assim, a obrigação ela te dá, né? Por mais que você goste de fazer aquilo, a obrigação deixa aquele negócio um pouco, né? Então assim, você gostando. Agora pensa você fazer por obrigação aquilo que você não gosta. Você acha que o serviço seu ele é mais braçal?
Por que eu estou te perguntando isso? Porque eu acredito que hoje a gente tem mais dificuldade para mão de obra, principalmente falando dessa galera mais nova, na parte de serviço braçal. Sim. Não aquele que está lá no computador, igual você está falando, está no YouTube, TikTok, aquele lá que está no computador. Estou falando que isso é errado, que é muito mais hoje TI, muito mais inteligência artificial que no computador. Mas aqueles serviços mais operacionais, vamos dizer assim, mais braçais, mais chão de fábrica, que é você ir lá na máquina. Você acha que a gente tem mais dificuldade hoje de formar essas pessoas? Tem mais dificuldade. Mas isso é pela falta de interesse? Você acha que... Eu acho Porque assim, você precisa daquele cara no computador também. Exatamente. Né? Eu acho que vai muito da sua aptidão. Né? Tem cara que não vai ter ele não vai gostar, ou ele não vai ter esse negócio para programação. Senão o mundo só teria programadores. Você concorda comigo? Sim. Né? Então, assim, eu vejo que tem um cara que é mais artesanal. Né? O cara que é mais artesanal, gosta, por exemplo, ele consegue montar a parte de montagem de quadro, de comando mesmo, basicamente artesanal. Um trabalho mecânico, fura, corta, dobra, né? É um serviço de artista, né? Exatamente. Agora, tem serviço mais braçal, de lançamento de cabo, tudo. Tem... Artista, eu inventando. Não, mas eu acho isso, é um artesão, pô. É um artesão. Então, assim, por isso que eu falo, o cara tem que se encontrar. Agora, dificilmente, se o cara tá começando, você não vai começar com cargo, né? Não, mas... Entendeu? Então, assim... a geração Z já quer chegar exatamente lá isso. Eu acho que a dificuldade é a janela, seguinte... né? Eu vou te dar o exemplo que eu te falei, pô. Eu comecei passando cabo, carregando caixa de ferramenta, né? Então, assim, você vai começar baixo. Beleza, você tem aquela aptidão, o cara enxergou, pô, cara, esse cara não compensa o cara tá aqui, né? Ele faz isso aqui melhor. Então, eu acho que é muita obrigação do líder enxergar isso. É claro que se o cara não passar por todos aqueles processos, você não consegue nem avaliar. Como você avaliar exatamente. Ele. Entendeu? Então, assim, ó, vamos imaginar um cara que chega aqui. Cara, eu comecei a fazer um curso, no meu caso, comecei a fazer um curso de eletricista. Eu consigo botar aquele cara para montar painel? Não, ele não tem conhecimento. Consigo mandar aquele cara para programação? Não, ele não tem conhecimento. Cara, o que eu tenho para você agora é lançamento de cabo. Não quero. Não, então, você não tem conhecimento específico para... né, conhecimento para fazer aquele trabalho. Então você vai ter que começar a fazer uns trabalhos mais manuais, mais braçais. Pô, cara, desenvolver bom, mas você enxerga que aquele cara tem um potencial de crescimento. Ah, não, o cara já veio pronto, isso é uma outra situação. Mas se o cara veio cru, só com o curso, para mim eu não consigo fazer nada. Até porque, assim, eu sempre falo com isso aqui é um negócio. Então, tem que ver o nível de maturidade pessoal. Eu sempre comento com o pessoal meu de liderança que qualquer colaborador ali tem vários níveis de maturidade. Então, por exemplo, o cara é bebê, criança, adolescente e adulto. Como é que você trata a criança? O bebê você tem que todo momento cuidando. Porque senão ele cai, ele vai se machucar, ele vai fazer alguma coisa errada, ele vai comer um negócio errado. Mesma coisa o cara básico, júnior. Né? Eu tenho que cuidar ele a todo tempo. Ele vai me exigir um nível de atenção. Então, ele me retorna muito pouco pro negócio. Porque adolescente acha que já sabe, mas é cagado. Exatamente. Então, assim, um adulto, ele ganha mais. Porque o adulto, eu só falo para ele, cara, eu preciso que você faça isso. Beleza, ele vai lá, vai fazer. O máximo que ele vai falar, Alexandre, eu tive esse problema e fiz isso. Esse, para mim, é o colaborador adulto. Mas eu não posso tratar o bebê como adulto. Não, claro. Né? E o adulto, ele me dá muito mais retorno do que o bebê, do que o adolescente, do que a criança. A criança, beleza, ela não come giz, mas eu tenho que ficar com cuidado, senão ele furou o lugar errado lá, ué. Então, assim, é níveis de maturidade. E aí um problema que eu vejo, muitas vezes o cara sai de um curso técnico, ele trabalhava em outro segmento, ele chega e fala, não, mas eu tenho curso técnico. Ótimo, perfeito. Mas o que você já... Não tem. Então, cara, pra mim você ainda é o bebê. Né? Ah, não, já tenho... eu estudei, já consigo entrar ali como criança. Beleza. Não, e é um processo que você está humanizando ali, que são pessoas, né? Exatamente. Quando você dá esse exemplo, eu achei legal, porque você humaniza aquilo ali, né? Só fiquei curioso do adolescente. Revoltado? Revolt. Alguns são. Revolt. E aí o cara vira adulto. Adulto faz o quê? Resolve problemas. Adulto resolve problema. Exatamente. Eu não consigo ter uma empresa só de adultos. Eu adorei sua comparação. Criança faz o quê quando sabe resolver? Chora. Exatamente. É assim que eu enxergo as pessoas com que eu lidero. Né? Eu não consigo ter uma empresa só de adultos porque eu não tenho target para isso. Gostaria. Né? E assim, é um fluxo. Né? Você tem determinadas atividades para cada tipo de pessoa, entendeu? E a minha ideia é que a pessoa que entrou como bebê vire um adulto com a gente.
Mas Você ele quer precisa... que ele cresça ali dentro. Cresça, mas ele tem que ter maturidade técnica e pessoal. Né? Eu sempre, que a gente reformulando aquilo lá, por que eu busco muitas vezes a paixão daquilo lá? Porque, cara, é muito mais fácil você ensinar tecnicamente do que pessoal. Pessoal é muito mais difícil. Porque muitas vezes o cara entrou lá com 20 anos e pô, ele tem muitos comportamentos que vai ser muito mais difícil mudar esse comportamento do cara do que técnico. Pô, técnico, beleza, cara, vem todo sábado aqui, eu venho aqui, a gente senta na bancada e aprende junto. Né? Técnico é muito fácil eu te ensinar, só basta você querer. Você não sabe a cultura dele, às vezes ele vem de uma outra cultura que trabalhar para ele sábado é complicado. Exatamente. Então assim, ó, outra coisa que eu alinhar a expectativa. Então é importante se alinhar a expectativa. Então, cara, eu preciso disso. Você consegue entregar isso? Consigo. Ótimo, bora. Não, Alexandre, isso aqui não dá pra mim. Beleza. A vida são contratos. Ou o cara chega pra você e fala assim, eu consigo, mas eu preciso de ajuda. Claro, não, vamos. Tá o meu alcance te ajudar? Vai ser um prazer te ajudar. Né? Então, assim, são alinhar a expectativa, né? Até onde você consegue, não, Alexandre, isso aqui pra mim não dá. Eu não consigo trabalhar domingo, a minha esposa não deixa. Né? Lá também tem uma coisa, a gente trabalha muito domingo, final de semana, que é os dias que a indústria tá parada. Como é que eu vou fazer uma intervenção numa indústria de alimentos com a fábrica rodando? A qualidade não deixa. Deus o livre, for um fio, um pedaço de fio dentro do produto, volta uma carga inteira do Japão. Né? Isso aí é um baita de um problema. Então, algumas atividades só podem ser realizadas final de semana e domingo. Então, a primeira coisa que eu falo, você tem disponibilidade de final de semana e domingo? Final de semana, o feriado? Não, Alexandre, não tem. Então, cara, a gente nem começa a conversar, porque eu não tenho, o que eu tenho para te oferecer é isso. Eu não vou te, né, não tenho outra coisa para te oferecer. Então, assim, ó, é ser claro, alinhar a expectativa. Eu acho que esse é o começo ali para... Tudo é relacionamento, né? Relacionamento com esposa, né? Com funcionários, com sócios. Se você não constantemente alinhar a expectativa, cara, a tendência é problema. Expectativas e interesses. Exatamente. Né? Expectativas e interesses, você alinhar. Deixa uma mensagem final para os ouvintes nossos aí do podcast. Siga o boxe industrial. Mensagem para ele falar bem legal. Você acha que vale a pena, lógico que você vai falar, né? Mas assim, automação hoje, o cara trabalhar com automação, com tudo que a gente falou aqui, vale a pena empreender? Você faria tudo de novo? Quantas vezes fosse possível. Como eu te falei, eu me encontrei muito cedo, sou apaixonado por isso. Cara, o dinheiro é a consequência, né? Eu amo o que eu faço, né? Então, assim, por isso que eu sempre falo, cara, se encontra. Porque quando eu faço uma linha e vejo rodando, cara, aquilo lá pra mim... Fui eu que fiz, fui eu que resolvi, você fala assim. Fui eu que contribuí, na verdade. Muitas vezes não é eu que fiz, muitas vezes meus meninos que vão lá, meus colaboradores que vão lá, realiza tudo, mas assim, é legal esse bate-papo, tudo, então assim, eu sou apaixonado por isso, não tem jeito, quando tem vários processos que a gente fez e eu olho, por isso que eu acho muito importante se encontrar, mas o cara que gosta de tecnologia, o cara que tem essa vontade, que tem gosta de aprender, cara, é uma ótima área. Show de bola. Show. Beleza? Mais alguma pergunta? Não, tranquilo. Eu tô querendo pedir emprego pra ele. Pô, vai ser um prazer. Gente, obrigado, de verdade. Eu fico muito feliz nesse tipo de iniciativa. Né? Eu acho que isso soma muito para a região. Parabéns pelo trabalho. Eu acho que tem que existir mais iniciativas dessa. Né? E troca de ideia sempre é válida. Network, troca de ideia. A gente sempre aprende muito um com o outro. Né, cara? Acho que o jogo da vida é esse. É conversar e aprender a todo momento. Com certeza. Alexandre, eu queria agradecer, muito obrigado em nome da EcoSeg aqui, do podcast EcoSeg. E passar as considerações. Não, eu queria agradecer também. Alexandre, não conheci o Alexandre. E aí é legal a gente sempre ver essas pessoas que vêm aqui, empreendem e fazem, igual você falou, você se encontrou com 15 anos, você faz aquilo ali com paixão e com segurança, que pra gente, quando o cara fala assim, eu faço com paixão e com segurança, pô, bacana, é isso que a gente tá... A ideia do podcast é exatamente essa, tá? A gente falar de uma forma aberta, de uma forma fácil, porque todo mundo aqui é técnico, a gente chama muito técnico, a gente chama especialista aqui para conversar, mas de uma forma fácil, para todo mundo entender. Principalmente aquele empresário, principalmente aquele cara que a gente quer que ele mude a cultura ali, e é como você falou ali, o cara está preocupado com a produção, com a automação que você faz ali, mas também tem a parte da segurança, que a gente está lidando com pessoas.
A gente está lidando com vidas. Então a gente quer que todo mundo faça o serviço muito bem feito e chegue em casa com segurança. Tá? Claro, A ideia é com exatamente certeza. essa. Tá? Então, muito obrigado. E as portas estão abertas. E agora a gente vai esperar o convite do Com certeza. Com certeza. Não, com certeza. também. Ó, Tá bom? ótimo. Gente, obrigado mais uma vez. Pessoal, para quem ficou até aqui, tá? Nosso muito obrigado. A gente vai deixar aí o contato do Alexandre, tá? E o nosso contato também. Muito bem? E até o próximo episódio. Muito obrigado. Valeu.